galerinha do nono ano! E aí, pessoal? Voltamos com a nossa aula aqui de Sociologia com a temática sobre sociedade e meio ambiente. Pois é, pessoal, na aula passada a gente tratou sobre as grandes problemáticas e como a sociedade tem lidado com a natureza, né? Eu lembrei a vocês aqui que muitas vezes a nossa relação com a natureza é uma relação injusta, né? É uma relação de exploração, onde nós achamos que a natureza está aqui para nos servir apenas. E aí a gente acha que é um bem inesgotável, né? Que o planeta a gente pode fazer o que quiser, a gente pode explorar da forma que a gente achar melhor e nada vai acontecer. E é só que os desastres ambientais estão aí para nos mostrar que não é bem assim. À medida que a gente interfere na natureza, ela vai reagir de uma forma, né? E o que nós temos que fazer é repensar essa nossa relação com a natureza. Repensar como nós vamos nos relacionar com ela para que os impactos ruins sejam minimizados, que a gente consiga realmente, nós temos que tá interferindo, tudo bem, mas vamos fazer isso de uma maneira responsável e não só por dinheiro ou por poder, não é mesmo? Então vamos aqui para a gente ver o tema da nossa aula de hoje, da continuação da nossa aula de hoje, que é sobre sociedade e meio ambiente, né? Sociologia e meio ambiente. E a gente vai falar hoje o que pensa a sociedade sobre a natureza, dentro de uma corrente mais sociológica, antropológica, né? E geográfica também. Nós vamos falar sobre o que é um tal do desenvolvimento sustentável, que a gente falou já um pouquinho na semana passada, né, do pensamento a respeito das linhas de pensamento em respeito à natureza. E nós vamos falar também de justiça ambiental, beleza? Anotado aí? Muito bem, então vamos lá. Olha só, a primeira pergunta da nossa aula de hoje é: o que pensa a sociedade sobre a natureza? Como a sociedade construiu, né, essa noção? Lembra que na aula anterior eu falei para vocês que o pensamento comum é de que nós somos superiores à natureza, né? E que ela está aí para nos servir, que nós podemos fazer o que quisermos, porque a natureza ela não pensa, ela não tem cultura, né? Ela não tem inteligência que a nós. Então essa superlativação do ser humano, essa supervalorização, como se a gente fosse melhor em tudo, faz com que a gente pense que a nossa relação com a natureza é uma relação de hierarquia. Eu melhor, eu ser humano estou acima aí nessa cadeia toda da importância. Quando na verdade o que nós temos que pensar é que nós somos parte da natureza. Quando eu falo natureza, eu não falo só floresta não, pessoal. Tudo que estava aí antes de nós é a natureza, né? Então, gente, a nossa relação com a natureza, ela reflete as produções e as transformações que ocorreram no contexto do espaço geográfico. Eu falei que eu ia falar de geografia aí? É isso mesmo. Então, dentro desse espaço geográfico, a gente construiu uma série de coisas. Civilizações, povos, culturas, né, arquiteturas, coisas grandiosas que realmente nós, como seres humanos, devemos nos orgulhar. Claro que sim, é claro. Só que, para além disso, a gente tem que nos orgulhar e refletir que impactos nós causamos com isso, né? Então, em cima de tudo isso, desse espaço construído, nós temos que refletir sobre como isso pode ter dado errado também, né? Muito bem. Então, essa nossa relação também diz respeito à forma pela qual as composições naturais, como seres vivos, relevo, clima e recursos naturais, interferem na dinâmica social. Ou seja, dependendo de onde nós estamos, o lugar, o espaço geográfico, o clima, o relevo, você vai ter um modo de vida condescendente, né, com isso, que vai estar próximo disso. Por exemplo, uma região tropical de calor,
uma região que não faz tanto frio, você tem um comportamento, uma cultura diferente. Um lugar extremamente frio, com gelo, com neve, né? Até a arquitetura, a forma das casas vão ser diferentes. Por exemplo, essa daqui, ó. Vocês conseguem identificar aí que é um lugar frio ou quente? O que vocês conseguem ver aí? Pelo jeito aqui é um lugar, né, um clima mais ameno, né? Um clima tropical aí. Então você consegue ver peixes, pessoas aqui, mulheres e crianças. A arquitetura das casas demonstra que parece ser um lugar que não faz frio, né? Um lugar mais leve, um clima mais ameno. Então, tudo isso interfere, gente, na forma com que a gente construiu as coisas. Por exemplo, no Japão, que é um lugar que é um país que costuma ter desastres naturais, como terremotos. Pensando nisso, eles construíram as casas, os prédios, que tivessem tolerância a esse tremor, né? Como se fosse uma molinha embaixo e aí treme e não cai, né? Mais ou menos assim. Então, cada sociedade, gente, cada cultura vai se adequar às necessidades que aparecem lá, no seu lugar, tá bom? Olha só, que interessante isso aqui, ó. Originalmente, os primeiros agrupamentos humanos eram os nômades, pessoas que ainda, né, não tinham habitat fixo, né? Então, eles utilizavam da natureza. A natureza era a casa deles. Então, eles faziam o quê? Eles plantavam? Não, eles extraíam o alimento que estava na natureza, né? Porém, com o passar do tempo, a constituição da agricultura, aí começou a surgir a agricultura, né? Lá no período neolítico, que possibilitou a instalação das primeiras sociedades. E aí por extensão, né, o desenvolvimento das diferentes civilizações. Então, as civilizações, com o estabelecimento da agricultura, foram se fixando e deixando de ser nômades. E aí passou, né, as civilizações pré-incas, enfim, uma série de sociedades aí. Bom, como é que isso foi possível acontecer, né? Isso foi possível graças à evolução das técnicas. Nós fomos desenvolvendo técnicas e instrumentos para quê? Para garantir a nossa sobrevivência. E aí também para o cultivo e a administração dos elementos da natureza. A gente começou a inventar coisas, né? Olha só, muitos dos utensílios que nós utilizamos lá no passado provém de quê? De ossos, pedra, né? Para pescar. A gente fez as nossas marcas aí no mundo, né? Através dos desenhos antigos. Então, a gente foi inventando. O fogo é um grande marco, né, do desenvolvimento humano, a descoberta do fogo. E aí, a partir disso, nós fomos desenvolvendo várias técnicas para que a gente pudesse chegar onde nós chegamos hoje, né? Bom, só que nem tudo são flores, né, pessoal? Nem tudo é tão simples assim. A relação das sociedades modernas, né, com o meio ambiente, ela começou a desandar mais ainda, né? Porque a gente criou a ideia de oposição dentro dessa categoria de que tudo tem que ser industrializado, tudo tem que ser muito, tudo tem que ser consumido, e a gente criou um ambiente hostil para nós mesmos, né? Por isso que eu coloquei essa placa aqui, ó. Estamos em obras. Parece que o mundo está em obra o tempo todo e nós nunca estamos satisfeitos com as nossas condições. Se a gente criou um computador que filma, daqui a um mês ele já não está mais satisfeito, tem que criar outro. Um telefone que isso, aí já tem que criar outro. Então, essa ambição do ser humano de invenção, de criação, ela pode nos levar à ruína, pessoal. Porque se a gente não para de criar e de consumir, uma hora o planeta não aguenta. Por isso que a gente chama de refletir sobre os modelos de desenvolvimento, porque se a gente não para de criar necessidades que não são essenciais, a gente está criando um planeta insustentável, a gente está transformando o planeta num lugar insustentável, né?
E aí é onde a gente entra com a temática do desenvolvimento sustentável. O que seria isso? Vocês já ouviram falar em algum lugar por aí? Em alguma palestra na escola? Já devem ter ouvido falar aí em programas de TV, TV Cultura, um monte de coisa aí. Pois é, vamos ver aqui o que seria então o desenvolvimento sustentável. Anota aí, pessoal, que é importante, tá? Desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem prejudicar a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas. Ou seja, é um modelo que desenvolve para o hoje, ok, mas que não compromete as futuras gerações. Ou seja, eu quero desenvolvimento, eu quero consumo, mas será que eu estou pensando que daqui a 50 anos, os meus netos, bisnetos, será que eles vão ter oportunidade de vivenciar a qualidade de vida que eu estou tendo? Né? Se a gente continua no ritmo dessas queimadas aí, pessoal, todo ano, queima tudo, queima a floresta, queima pasto, chega uma hora, pessoal, que vai ser insuportável, né? Nós vivemos na Amazônia, que deveria estar conservada, está se queimando, todo ano se queima quase tudo, e aí chega uma hora que se não tiver Amazônia, pessoal, acabou pra gente. Nós vamos estar num verdadeiro deserto, sem qualidade de vida. Então, é isso que a gente tem que pensar. Queimar hoje, beleza, mas e amanhã, o que isso vai dar para nós? Calor excessivo, aquecimento global, falta de alimentos, falta de água, porque quando você queima, você acaba com os rios também. E aí, o que vai ser das nossas futuras gerações? Ou de nós mesmos daqui a pouquíssimo tempo, né? Isso tem que ser pensado, não é? Então, gente, o que nós temos que entender? Trata-se de promover o desenvolvimento econômico e social, não é desprezar, tipo, não quero saber de desenvolvimento, vamos todo mundo voltar à idade paleolítica, né? Bater na pedra. Não, não é isso. Só que a gente tem que pensar em reduzir esses danos o máximo possível. E com ele reduzir também a desigualdade social, porque tudo isso, gente, acaba prejudicando o mais pobre, sempre, né? Esse aproveitamento dos recursos naturais, ele ajuda a garantir que esses recursos não se esgotem em longo prazo. Então, assim, quando a gente conserva, quando a gente limita esse desenvolvimento para que a gente tenha o mínimo de igualdade possível, a gente consegue arrastar esse problema para frente, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Não é só não ter o desenvolvimento, mas para quem é esse desenvolvimento? Quem que está sendo atingido de forma negativa e positiva com esse movimento? Tá ok? Certinho? Então, a gente vai falar aqui de justiça ambiental. Por que é importante a gente falar desse tema, pessoal? Bom, vamos lá no conceito. Justiça ambiental, ele fundamenta-se na promoção de uma cultura de direitos e na crítica às consequências da posição ambiental utilitarista. Aí você me pergunta, professora, o que é utilitarista? É aquela que só vê os fins, não quer saber do meio. Eu quero ficar rico, eu quero ser milionário e tal. Que meio você está usando para isso? Não importa se eu estou explorando a pessoa, se eu estou acabando com a natureza, se eu estou matando os animais, não importa. O que importa é o final de tudo isso, né? Então, esse modelo utilitarista, ele defende a modernização ecológica do capitalismo contemporâneo, sem abordar o que, gente? A questão social em torno dos conflitos. Porque quando a gente fala em desenvolvimento, pessoal, não é só natureza, é pessoas. Porque as pessoas estão ali também, estão sendo atingidas, né? E aí isso reverbera, acaba trazendo a ideia da injustiça ambiental, né? Que é o quê, gente? É a condição de desigualdade operada, sustentada por mecanismos sociopolíticos. Então, os agentes, as elites, né? Vai utilizar da natureza em prol do seu poder, né? Isso acaba levando a consequências e danos ambientais e do desenvolvimento de grupos sociais de trabalhadores. Quem está lá embaixo é o que mais sente, né? A população de baixa renda,
os segmentos discriminados, né? Marginalizados e vulneráveis. Então, essa população, gente, esses marginalizados, esses vulneráveis da sociedade, são os que vão realmente mais sofrer quando algum desastre acontece, como aquele que eu falei na aula passada, o desastre de Mariana. Atingiu uma cidade, matou uma galera, acabou com a cidade, matou o rio, os pescadores não conseguem mais pescar nada naquele rio, o solo está realmente dizimado, não dá para plantar mais nada. E quem sofre com isso, gente? Quem mais vai sofrer é a população mais pobre. O rico vai dar os pulos dele, vai para outra cidade, vai para outro país e se vira. E o pobre? Como é que ele fica? Se ele não tem nenhum recurso para se levantar de novo. Então, gente, a injustiça ambiental, ela diz respeito às pessoas também. As pessoas que estão necessitadas de uma atenção maior, né? Então, assim, como identificar uma injustiça ambiental? Né? Como que a gente vê isso? Olha, essa imagem aqui diz muita coisa, né? Você vê aí, a injustiça, ela reflete na vida tanto de pessoas pobres como das ricas, mas muito mais, infinitamente mais na vida das pessoas pobres. Você acha, gente, olha para essa imagem aqui, que é justo uma criança viver num ambiente desse? É justo, não importa as razões, eu não estou aqui perguntando, por que aconteceu, porque o pai abandonou, porque a mãe é preguiçosa, porque o pai não sei o que lá, bêbado, não. Vamos só olhar para essa imagem que essa criança está olhando também e me responde uma pergunta simples, é justo qualquer ser humano viver em condições como essa? Enquanto tem pessoas que só andam de helicóptero, que vivem em situações maravilhosas, que não pisam nem no chão, né? É um termo da desigualdade social, é um termo da desigualdade ambiental, porque essa criança está aí em contato com lixo, está em contato com animais peçonhentos, está em contato com água contaminada, está provavelmente passando necessidades alimentares, né? Então, isso é uma necessidade, uma justiça ambiental, porque é um lugar que seria, assim, condenável para uma pessoa viver. E eu vou dizer para vocês, pessoal, milhares e milhares e milhares de brasileiros vivem nessas condições que vocês estão vendo aí. Isso aqui não é uma exceção, gente. Isso aqui é uma coisa que a professora tirou uma foto. Não, gente, isso aqui é tão normal que chega a ser assustador. Porque de tão normal que a gente vê isso todo dia, você andar aí pelo seu bairro, na sua cidade, você vai ver isso tão comumente que parece que tudo isso já é comum, é normal. Então deveria ser. Não deveríamos nos conformar com essas condições de vida, não é mesmo? Então, pessoal, isso é injustiça ambiental. São ambientes que são totalmente condenáveis, né, pelas instituições de direitos humanos, por, enfim, estudiosos da área de saúde, o SUS. Tudo isso é condenável, mas as pessoas veem isso como normal, isso é comum acontecer no Brasil. Em resumo, pessoal, o que nós queremos dizer para vocês é que o planeta pede socorro, né? Isso, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo é um alerta. O mundo está nos alertando, não dá mais para viver desse jeito. Não dá mais para a gente ignorar os problemas ambientais que estão acontecendo hoje, gente. Estou falando isso daqui a 50 anos, não. Não estou falando isso, é o apocalipse catastrófico. Não, é o que está acontecendo hoje. O aquecimento global, as queimadas, o calor excessivo que a gente tem vivido na nossa região, no Brasil inteiro, né? A perseguição aos indígenas, tudo isso, gente, entra nessa parte aí. E nas próximas aulas a gente vai continuar falando deste assunto, nós vamos continuar problematizando esse tema, porque ainda tem muita coisa para a gente falar do tema da injustiça ambiental, dos problemas, das situações que nós devemos analisar, não só para a questão da sociologia, mas para a nossa vida como um todo, tá certo? Então, gente, vejo vocês na aula que vem e continue estudando com a gente, tá bom? Até mais!